Olá, pessoal, iniciar a nossa aulinha de história de hoje. Nós vamos continuar falando um pouquinho, a gente vinha falando de memórias, que muitas coisas ficam gravadas na nossa memória. Depois nós falamos um pouquinho sobre tempo histórico, que é o tempo em que a gente se encontra, mas que mesmo estando todos no mesmo tempo histórico, existem pessoas que vivem de maneiras totalmente diferentes, por opção. Outras não tiveram contato, como por exemplo, alguns indígenas que vivem dentro da floresta amazônica não tiveram contato ainda com a gente. Por isso vivem da mesma maneira que seus ancestrais viveram. E hoje a gente vai falar de patrimônio cultural, tá? Vamos iniciar a nossa aula com a página 160. Patrimônio cultural. Você vai agora estudar alguns dos vestígios deixados pela humanidade ao longo do tempo, que são conhecidos por patrimônios culturais. Para entender melhor o que é isso, leia a crônica a seguir. O guardião da memória. Vamos lá? Às vezes a gente sai por aí para tomar um sorvete e fica olhando o movimento. Depois vai embora caminhando com um gosto gelado entre as bochechas. A rua é a mesma de sempre, cheia de gente, carros, prédios e muito barulho. De repente, a gente vê uma casa bonita, muito bonita, mas antiga. Isso a gente pode notar só de olhar para ela. E quando a gente olha para os lados, vê que só há prédios todos altos, cheios de vidros e modernos. São bonitos também. Mas aquela casa está fechada. Por certo, não mora mais ninguém ali. Ah, mas um dia deve ter morado. Dá até para imaginar. 3 meninos brincando na varanda do chão vermelho, onde provavelmente tinha um banquinho desses que balançam. E até uma samambaia bem bonita caindo do alto da parede. A gente fica curioso, quer saber que casa é aquela, há quanto tempo está ali, quem morava nela. Aí é hora de o historiador entrar em cena. Como um detetive, ele vai seguir as pistas para saber o que aconteceu e assim reconstruir a história daquela casa. Para isso, existem os lugares e as pessoas que podem ajudá-lo. O arquivo público de uma cidade é o lugar onde estão guardados documentos, jornais e outras coisas. Lá é possível se saber quem era o dono da casa antiga, quando ela foi construída. Dá até para saber se antes dela existia alguma coisa no lugar. Visitando museus, a gente pode descobrir também como as pessoas viviam naquela época. Nos museus estão muitos objetos que as pessoas usavam, muita coisa que naquela época era moda. Pode até ser que o historiador descubra que aquela casa tem um mistério enterrado no porão. Aí ele chama um amigo, um arqueólogo. É ele quem vai desenterrar tudo, com muito cuidado, porque coisa antiga quebra fácil. E ele fica lá, quebrando a cabeça, juntando pedaços de ossos, de vasilhas, de tudo que for encontrado. Com isso, ele vai escrevendo uma história sobre aquele lugar e as pessoas que viveram ali. Pode ser que a casa seja mesmo muito antiga, com mais de 200, quem sabe 300 anos. Pode até ser de gente muito importante, ou de pessoas como eu e você. Importantes também. Mas é bom que o historiador descubra logo, pois muita gente passa por ali para tomar sorvete. E qualquer dia desses, no lugar da casa, haverá um monte de tijolos empilhados e uma placa anunciando mais um prédio moderno. Muito bonito, provavelmente. Aqui no Brasil, e em muitos países, isso é muito comum acontecer. Em nome do progresso, construções antigas são derrubadas para dar lugar a novas construções. E você sabe quais as consequências dessas atitudes? Pois é, vamos entender um pouco melhor? Quando são destruídas casas, palacetes, monumentos, museus, documentos e paisagens naturais, somos nós quem perdemos a possibilidade de conhecer suas histórias. Entretanto, existem espaços que garantem e preservam esses legados. São eles museus, arquivos, bibliotecas, monumentos aos antepassados, obras arquitetônicas ou locais onde se celebram
os símbolos de uma comunidade. Estes espaços são chamados lugares da memória. Aqui em Anastácio, nós temos alguns lugares da memória como esses, né? Nós temos a estação de trem, nós temos a igreja matriz, o Paço Municipal, que é a prefeitura municipal. Nós temos outras casas que são muito antigas aqui, mas que para serem preservadas é preciso que de uma ação do município para que isso aconteça. Mas que vale a pena preservar, vale. Observe as imagens abaixo. Estação da Luz. A Estação da Luz, com a Torre do Relógio, já foi a principal porta de entrada para a cidade de São Paulo. Pela Estação da Luz circularam barões de café, a alta sociedade paulistana e muitos imigrantes que chegaram a São Paulo para tentar a nova vida. Hoje, a Estação da Luz se mantém como uma das mais movimentadas estações da cidade e recebe diariamente milhares de trabalhadores. Nela está situado também o Museu da Língua Portuguesa. Paisagens cariocas. Rio de Janeiro. Os atrativos naturais, em conjunção com o urbanismo carioca, fazem do Rio de Janeiro uma das cidades mais belas do planeta. Em 2012, a Unesco tombou as paisagens formadas entre o mar e as montanhas como patrimônio cultural da humanidade. Quando eles dizem tombamento, significa que nada pode alterar aquele ambiente, tá? Nenhuma ação humana pode alterar as características daquele ambiente, certo? Isso que significa tombamento. Monumento à Independência. Localiza-se no lugar histórico onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Inaugurado ainda incompleto em 1922, é parte integrante do conjunto urbanístico do Parque da Independência, onde se encontra o Museu do Ipiranga, além da Casa do Grito. Em sua cripta está instalada a Capela Imperial, construída em 1952 para abrigar os restos mortais de Dom Pedro I, de sua primeira esposa, a imperatriz Dona Leopoldina de Habsburgo, e também de sua segunda esposa, a imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg. Pois é, esses são alguns dos patrimônios culturais que nós temos no Brasil. Claro que se a gente for analisar, nós temos vários outros, tá? Mas esses são apenas alguns exemplos. Vamos continuar? Esses são alguns exemplos de espaços que guardam a história do nosso país. Chamamos esses bens de patrimônio cultural. Vale destacar que essa expressão foi ao longo do tempo se modificando. Em princípio, usava-se o nome patrimônio histórico para referir-se ao patrimônio edificado em função de uma legislação que garantia sua preservação, por relacionarem-se a algum fato histórico importante ou por pertencer a um estilo arquitetônico relevante. Entretanto, mesmo assim, muitas edificações, por não serem de interesse de setores dominantes da sociedade, foram sendo destruídas ao longo do tempo, como, por exemplo, as senzalas, os quilombos, as vilas operárias e os cortiços, grandes casarões do período do Império, do período colonial, entre outros. Então, muitos desses patrimônios, por não serem de interesse do governo, por não serem de interesse da sociedade alta, da alta sociedade, eles foram destruídos e cederam lugar a prédios modernos. Mas, gente, a história do Brasil é riquíssima e ela não se fez somente por pessoas. Ela se fez também na representação de prédios, na representação de monumentos. Então, tudo isso faz parte da nossa história. E se vocês querem saber, sabia que o Brasil é o país que menos preserva a cultura? Pois é o país que menos preserva seus patrimônios culturais. Um exemplo nós tivemos quando o Museu Nacional pegou fogo. Perdemos importantes peças
não só para o Brasil, mas para o mundo. O Brasil tem os mais belos sítios arqueológicos do mundo e os mais antigos. E mesmo assim o Brasil não preserva. Sabe por quê? Porque nós, como população, não valorizamos a nossa história. E aí, os gringos, vamos dizer assim, valorizam. Eles vêm para cá para conhecer os nossos sítios arqueológicos. E nós não os conhecemos. Vamos continuar? Mas não apenas os bens materiais são considerados patrimônios culturais. Os bens imateriais, aqueles que fazem parte da nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições, também são consideradas patrimônios históricos. Um exemplo, algumas danças típicas, como por exemplo a quadrilha, o samba carioca, são bens imateriais que a gente não pode pegar, mas que são também fazem parte do patrimônio cultural. Veja o que diz a nossa Constituição sobre esse assunto. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. É claro na lei, está claro na lei, na Constituição Federal, que eles devem ser preservados. Mas, infelizmente, ainda assim, acontece o contrário. Olha que lindo as nossas tradições. Nós temos aí o Bumba Meu Boi, a literatura de cordel, que eu amo, que a gente acabou de ver em língua portuguesa, a capoeira, os rituais indígenas, a festa de São João, forró, acarajé e o pão de queijo mineiro. Todos esses são chamados de patrimônio cultural. Pois é, vamos continuar? Saiba mais. Você sabe que é necessário para que um bem seja considerado patrimônio cultural? Vamos descobrir? Quando estamos diante de um bem de valor histórico ou artístico inserido no contexto cultural de um povo, surge a necessidade de preservar este bem a favor da memória nacional. E para que isto aconteça, existem leis. Trata-se de um procedimento de tombamento, ou seja, após um longo processo de pesquisas sobre um determinado bem, ocorre a declaração por parte do poder público sobre o valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico do referido bem. Tombamento, porém, provém do direito português, onde tombar significa inscrever nos arquivos do reino, guardados na Torre do Tombo, o nome de um bem com características de grande valor histórico e artístico. Hoje, ainda quando nos referimos a um bem de grande importância, dizemos que ele foi tombado. Existem 4 livros do tombo. O livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. 2. O livro do tombo histórico. 3. O livro do tombo das belas artes. E 4. O livro do tombo das artes aplicadas. Observe alguns exemplos de patrimônios tombados. Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Os prédios coloridos do Centro Histórico da primeira capital do Brasil foram tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1985. Outro critério levado em conta foi a importância histórica da cidade como um ponto de conversão entre as culturas dos europeus, dos africanos e dos indígenas brasileiros. Depois outro, Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Foi aqui, na antiga Vila Rica, que o episódio da Inconfidência Mineira aconteceu. Ouro Preto, erguida no século XVII, foi tombada em 1980. Suas construções contam histórias do período da ascensão da exploração do ouro no estado. As esculturas barrocas de Aleijadinho,
o maior artista do Brasil colonial, combinada com as pinturas de Manuel da Costa Ataíde, dão à cidade uma importância artística que resultou no seu tombamento. Brasília, Distrito Federal. Tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987. A cidade é, segundo a Unesco, um marco na história do planejamento urbano. Foi fundada em 21 de abril de 1960, com o projeto idealizado por Lúcio Costa e os edifícios arquitetados por Oscar Niemeyer. A ideia do presidente da época, Juscelino Kubitschek, era de criar do zero uma nova capital para o Brasil e transferir os 3 poderes da República para aquele pedaço de Planalto, no meio do Cerrado brasileiro. E por fim, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Um dos sítios arqueológicos mais antigos da América do Sul, Parque Nacional da Serra da Capivara é repleto de cavernas rochosas cobertas das pinturas rupestres. Algumas pinturas foram feitas há mais de 25 mil anos e relatam a vida, os costumes e as lendas e a cultura do povo que originou a ocupação do continente americano. Enfim, todos os bens, sejam naturais ou culturais, materiais ou imateriais, estão incluídos no patrimônio cultural do nosso país, desde que os mesmos sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes elementos ético-culturais formados da nação brasileira. Vamos para o diálogo com o texto de hoje. Qual a importância do patrimônio cultural para a humanidade? Volta lá no texto e dê uma pesquisada. 2. Quais são os prejuízos para uma sociedade quando edificações históricas são destruídas? 3. O acarajé, o pão de queijo, o forró e a capoeira são bens imateriais que fazem parte do patrimônio cultural. Pensando nisso, escreva 3 exemplos de bens que, em sua opinião, deveriam ser considerados patrimônio cultural do Brasil. Na sua opinião, o que mais poderia ser considerado patrimônio cultural do Brasil? O samba? Não sei. A feijoada? Não sei. O que você acha? 4. Os prédios coloridos no centro histórico da Bahia foram tombados como patrimônio histórico do Brasil. Em sua opinião, o que teria acontecido caso esses prédios não fossem tombados? Represente como seria esse lugar, em sua opinião, sem o tombamento dos prédios. Observe as imagens abaixo. Uma são as ruínas da estação de trem turístico de Ouro Preto, em Mariana, Minas Gerais. E embaixo, o Museu Regional da Estrada de Ferro Leopoldina, na antiga estação de trem, além do Paraíba, em Minas Gerais. Após observarem as imagens de 2 estações de trem, converse com seus colegas e escreva abaixo. Quais as principais diferenças que vocês observam? Observa as 2. Estas estações de trem são exemplos de patrimônio cultural material ou imaterial? Justifique sua resposta. Deixa eu diferenciar, ó. Material é tudo aquilo que pode ser pego, que é palpável, que eu posso tocar. E imaterial é tudo que a gente não pode tocar, tá? Então ficou claro já, né? C. Quais são as consequências para a história das cidades em que se encontram estes patrimônios? Da primeira imagem e da segunda imagem. D. O que vocês poderiam propor para que a estação da primeira imagem fosse recuperada e preservada a sua história? Gente, olha, eu quero que vocês observem o seguinte. A gente acabou de falar que tudo aquilo que se perde de um prédio histórico, antigo como esses 2 aqui, é a história daquele povo, daquela localidade que se perde. Então, a preservação se faz urgente para que no futuro os filhos de vocês possam conhecer esse país como ele é e conhecer a história desse país. Certo? Eu fico por aqui e volto semana que vem com mais aulinhas e correções para vocês.